Ok, irmãos, vamos então proceder à leitura de Gênesis 24, versículos 62 a 67. Gênesis 24, de 62 a 67. Observem aí, é um trechinho pequeno. Os irmãos vão acompanhar, é um trecho simples também, facinho de entender, mas a relevância teológica desse texto eu quero apontar para vocês ao longo da minha exposição. Então diz assim a palavra de Deus em Gênesis 24, 62 a 67. Fala assim: Ora, Isaque vinha de caminho de Beer-Lahai-Roi, porque habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaque a meditar no campo ao cair da tarde. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos, e vendo a Isaque, apeou do camelo. E perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Irmãos, eu quero apontar algumas curiosidades nesse trechinho aqui, que encerra o capítulo 24. Na realidade, são três destaques que eu quero dar antes de entrar nos versículos e explicar os versículos. Os destaques são os seguintes. Em primeiro lugar, os irmãos devem observar que Abraão participou ativamente do início da história. Quando nós começamos a estudar o capítulo 24, os irmãos viram que Abraão participou ativamente do início da história, mas curiosamente, no finalzinho da história, Abraão desaparece. Ele não tem mais participação nenhuma na história, no final, no desfecho da história. Então, por causa disso, existem algumas teorias referentes a essa ausência de Abraão no final da história. A principal delas é que Abraão morreu nesse meio tempo. Que no tempo em que o servo saiu e foi para a Mesopotâmia, com a missão de encontrar a esposa para Isaque, uma moça da parentela de Abraão, nesse meio tempo, Abraão morreu. E a morte dele é descrita no capítulo 25, a partir do versículo 7, mas ela não é descrita aqui, essa seria a teoria, ela não é descrita aqui como um evento que segue numa ordem cronológica, mas sim como uma descrição da morte dele, que deve ser lida em paralelo com o capítulo 24. A morte de Abraão acontecendo ao tempo em que o servo viaja e tem aquele tempo com a família ali de Labão, de Rebeca, de Betuel, e volta. Essa ideia é uma ideia que atrai muitas pessoas pelo fato de que Abraão não é mencionado aqui mesmo no finalzinho. O servo não apresenta nenhum relatório a Abraão de nada. O servo apresenta o seu relatório a Isaque. Uma outra razão para isso é que o versículo 62 mostra o servo seguindo na direção de Beer-Lahai-Roi, que ficava bem mais ao sul de Hebrom, onde Abraão morava quando Abraão despachou o servo. Então, a impressão que se tem é que o servo, na volta, passou por Hebrom e continuou a viagem rumo ao sul. Por que ele fez isso? Porque ele não parou em Hebrom e ali então prestou ali os relatórios da sua viagem e se fixou ali. Não, parece que ele segue, ele passa por Hebrom e continua rumo a Berseba, rumo ao Neguebe, rumo a Beer-Lahai-Roi. E isso talvez tenha acontecido, pode ser que isso tenha acontecido porque Abraão tinha morrido,
E Isaque tinha se mudado mais para o sul. E o servo, então, na volta da viagem, sabendo da morte de Abraão, ele passou direto por Hebrom e seguiu rumo ao sul para encontrar Isaque. Pode ser isso. Uma outra questão interessante em favor dessa teoria é o versículo 65. Porque é dito assim, perguntou a mulher, Rebeca, ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo responde: é o meu senhor, ele fala. Ele não diz, é o filho do meu senhor. Ele fala, é o meu senhor. Então isso também pode ser um indício de que Abraão já tivesse morrido. Nós não sabemos, são teorias que os comentaristas bíblicos levantam. São teorias que em nada comprometem a inerrância bíblica, em nada comprometem a doutrina bíblica, mas que parecem ajudar a explicar alguns detalhezinhos do texto que de outra forma parecem não fazer muito sentido. Então essa é uma observação que eu gostaria de fazer aqui para os irmãos, mostrando que às vezes, pode ser às vezes, que o livro de Gênesis não segue necessariamente uma sequência cronológica tão rígida. Pode ser que a morte de Abraão, narrada no capítulo 25, a partir do versículo 7, deva ser lida, injetada, dissolvida no período narrado no capítulo 24. Uma outra questão interessante aqui desse trechinho. Os irmãos devem observar que nesse trecho de 62 a 67, Isaque e Rebeca não conversam, eles não trocam uma palavra sequer. É um texto romântico, não deixa de ser, é um texto romântico, mas eles não trocam nenhuma palavra. Tudo que eles sabem sobre o outro é pela mediação do servo. Os irmãos observem, por exemplo, o versículo 65, mais uma vez. A Rebeca vê Isaque e ela pergunta ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. Ela tem conhecimento dele por meio do servo. E no versículo 66, mais uma vez é o servo quem dá as informações para Isaque. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. O servo é um leva e traz. Ele conta para Rebeca quem é aquele homem, e ele conta para Isaque o que aconteceu, mas na narrativa eles não conversam. Não significa que eles não conversaram, claro que eles conversaram, é óbvio que eles conversaram. Mas na narrativa eles não conversam. Por quê? É provável que aqui esse silêncio do casal é provável que não seja um silêncio acidental. O objetivo talvez presente aqui pode ser isso, notem bem, eu não estou afirmando isso como algo dogmático, algo que tem que ser assim, mas o que pode estar acontecendo aqui é o seguinte: esse casal é um casal que vai assumir daqui para frente o papel predominante na narrativa de Gênesis. E aqui, então, nesse momento, eles não têm uma preeminência tão grande dada por um eventual diálogo, porque certamente o autor bíblico quer destacar dois fatores. Primeiro, a importância daquele servo. Aquele servo não foi colocado de escanteio no final do capítulo. Ele ainda é uma figura importante. A figura desse servo no capítulo todo é crucial. E isso não é por acaso aqui. O capítulo 24 de Gênesis parece querer destacar que o papel de um servo na sequência da história da salvação da humanidade é um papel preponderante, é um papel fundamental, é um papel crucial. E nós temos que entender essa mensagem silenciosa, implícita, mais talvez do que implícita, mas uma mensagem que parece bastante nítida aqui. Esse servo é importante. Esse servo é crucial no desenrolar da história. E mais, não é no desenrolar de qualquer história.
é no desenrolar da história da redenção da humanidade. É disso que estamos falando aqui. E isso mostra algo importante para nós. Isso mostra que aos olhos de Deus, na administração dos seus planos, na execução dos seus planos, Ele concede, Ele confere papel de suma importância a servos anônimos. E por que isso é bom? Porque nós somos servos anônimos. E é bom saber que no desdobramento, no desenvolvimento, na execução do plano da redenção da humanidade, Deus dá destaque para servos humildes, obedientes e anônimos. Nós somos assim. Nós somos servos pequenos, humildes, obedientes, fiéis e anônimos. Mas a nossa vida tem sentido por várias razões. Dentre elas, uma das mais brilhantes é o fato de que eu, como servo do Senhor, sou um instrumento dele, para que o seu plano de salvação das pessoas seja executado na história deste mundo. Essa talvez seja a mensagem presente aqui no silêncio dos noivos. Os noivos não falam, mas os noivos são importantes, eles são centrais, é o casal central que toma agora o lugar de Abraão e Sara. Mas os noivos são cruciais, os noivos são importantes, mas o autor bíblico não quer que nós nos esqueçamos da importância do servo. Então ele cala os noivos, ele põe uma mordaça nos noivos, põe uma máscara nos noivos, fecha a boca dos noivos. E ele deixa o servo falar, mostrando a preponderância dessa figura anônima que nós temos aqui na narrativa. E o outro fator que os irmãos devem observar, e isso eu já tenho mencionado outras vezes, é que por meio desse texto, nós temos aqui uma mudança no avanço da história. É um capítulo a mais que se inicia. Abraão foi tão importante, Sara foi tão importante, e nós nos ocupamos tantos meses com esse casal, e falamos tanto sobre esse casal, e conhecemos tantos detalhes da vida desse casal, o casal mais conhecido aqui da nossa igreja é Abraão e Sara, e conhecemos toda a sua história, toda a sua aventura, todos os seus defeitos, virtudes e tudo mais, mas agora eles desaparecem. Agora haverá apenas a menção de Abraão no capítulo 25, as últimas palavras de Abraão já foram ditas, quando ele orientou o servo acerca dos critérios que o servo deveria obedecer para encontrar uma esposa. As últimas palavras de Abraão na Bíblia já passaram. E agora um novo casal entra em cena. É uma nova etapa da história, uma nova geração que se inicia agora. E esse casal que entra em cena, ele vai dar sequência então à semente santa, a linhagem escolhida, fazendo com que o plano de Deus tenha andamento e um dia redunde no nascimento de Jesus Cristo, por meio de quem todas as famílias da terra serão benditas, conforme Deus prometeu a Abraão no capítulo 12 e no capítulo 15. Muito bem. Vamos então agora ver os versículos, cada um deles com mais detimento, com mais cuidado aqui. Eu quero dividir em duas partes o texto, e essas duas partes em que eu quero dividir o texto, são partes que apontam para duas realidades que eu gostaria que os irmãos observassem com atenção. A primeira realidade aqui, os irmãos podem chamar isso também de uma lição, enfim, como quiserem, mas a primeira realidade aqui, o Senhor provê o avanço da história dos povos. E nós vamos ver isso nos versículos 62, 63 e 64. O Senhor provê o avanço da história dos povos. A providência de Deus é um tema fundamental no capítulo 24.
E essa providência é percebida nesses versículos. O que é a providência? É a execução do decreto de Deus, isso é a providência. Ele faz com que ele provê meios para que o seu decreto seja executado, isso é providência. E nós vamos então ver isso aqui. O Senhor provê o avanço da história dos povos, aqui será um povo específico, mas eu quero ampliar depois. E uma segunda realidade presente no texto é a seguinte: o Senhor provê o consolo do coração dos abatidos. Nos versículos 65 a 67, o Senhor provê o consolo do coração dos abatidos. Nós temos que lembrar que Deus, que controla a história universal, não está preocupado somente com a história universal. Deus está preocupado também com os indivíduos, com as pessoas. Não somente com a humanidade enquanto uma massa imensa e gigantesca, não. Mas também com pessoas, com indivíduos, com gente que tem um rosto, que tem um nome, que tem um CPF. O Senhor também olha para isso, para pessoas, para indivíduos, conforme nós veremos aqui. E Ele supre também o consolo do coração dessas pessoas. Vamos então ver aí a primeira realidade. O Senhor provê o avanço da história dos povos. Os irmãos veem aí o versículo 62. Ora, Isaque vinha de caminho de Beer-Lahai-Roi, porque habitava na terra do Neguebe. Aqui, Beer-Lahai-Roi, os irmãos devem se lembrar em Gênesis 16, 14, voltando um pouquinho às páginas da Bíblia, no capítulo 16, versículo 14, os irmãos vão ver que esse local foi o local em que o anjo do Senhor apareceu para Agar, quando Agar fugia da sua senhora Sara. Porque Sara foi uma senhora extremamente severa e expulsou Agar da sua presença. E ela fugiu, e ela estava desesperada, ali perdida. E então o anjo do Senhor apareceu para ela e orientou, ordenou que ela voltasse e se submetesse a Sara, a sua senhora. E ela voltou então, ela se submeteu a Sara, sua senhora, permaneceu então na casa de Sara e de Abraão, e ali ela deu à luz a Ismael. Vejam 16:14 o que diz. Diz assim: por isso aquele poço ali onde ela estava invocando o nome do Senhor, aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi, está entre Cádiz e Bered, significa o poço daquele que vive e me vê. Enquanto ela fugia no seu desespero, o anjo do Senhor apareceu e a orientou a voltar. E ela então chamou aquele lugar ali junto ao poço de o poço daquele que vive e me vê. Isaque morava nessa região, mais ao sul. Ele tinha se mudado, ele tinha saído de Hebrom, onde talvez ele habitasse a princípio com Abraão, e morava ali mais ao sul, na região do Neguebe, talvez até cuidando dos negócios do seu pai ali. Ele habitava sozinho ali e vinha, diz aqui o texto, na sequência, no capítulo 24, ele diz no versículo 63, ele diz assim: saíra Isaque a meditar no campo. Ele vinha de caminho de Beer-Lahai-Roi, porque habitava na terra do Neguebe. Ele estava caminhando por aquela região, ele estava vagando por aquela região. E o texto diz: saíra Isaque a meditar no campo. Aqui nós temos um verbo, o verbo meditar, que aparece aqui. Esse verbo, na verdade, é um verbo de difícil compreensão. Nós não sabemos o real significado dessa expressão, meditar no campo. Por quê? Porque esse verbo, o verbo meditar, aqui no hebraico seria lashuá. Esse verbo é o que nós chamamos, é o que os estudiosos do texto bíblico chamam de um rapax legomenon. E o que é isso? O que é um rapax legomenon? Acho que eu já expliquei isso para os irmãos em outras ocasiões. Acho que nas quartas-feiras eu tenho falado eventualmente sobre essa expressão. Um rapax legomenon é uma palavra que aparece só uma vez numa obra. Quando uma palavrinha só aparece uma vez num livro, essa palavrinha recebe esse nome, rapax legomenon.
Então, aqui o que nós temos, esse verbo traduzido como meditar, é um rapax legomenon. É um verbo que aparece somente uma vez nessa obra, no livro de Gênesis. E por causa disso fica um pouco difícil detectar o sentido exato dessa palavra. Existem 3 possibilidades, e as 3 possibilidades se encaixam aqui no texto que estamos lendo. A primeira possibilidade, ele saiu para vagar pelo campo. É uma das possibilidades de sentido desse verbo. Ele saiu para vagar. Caminhar um pouco. Os irmãos fazem isso às vezes, não fazem? Estão cansados, nervosos, tristes. Eu vou sair, vou caminhar um pouco. Vou me distrair minha cabeça. Eu vou sair então, eu vou caminhar um pouco para aliviar um pouco os meus pensamentos e a minha cabeça. Eu vou sair vagando por aí. Pode ser que Isaac estivesse fazendo isso. Outra possibilidade, fortemente atrelada a isso, é o verbo meditar mesmo. Ele saiu para meditar, para pensar. E talvez é possível o contexto, quando nós olhamos o versículo 67, que fala de consolo, pode ser que ele saiu para meditar, colocando em ordem seus pensamentos tristes. Porque o texto no versículo 67 diz que ele estava profundamente triste por causa da morte de sua mãe, que, diga-se de passagem, tinha acontecido 3 anos antes. Mas ele estava ainda triste pela morte de sua mãe. E quem sabe, também pela morte do seu pai. Quem sabe, se aceitarmos a ideia de que Abraão já tivesse morrido. Então ele saiu para meditar tristemente. Quem sabe até chorar. E colocar ali os seus pensamentos de tristeza em ordem. Pode ser isso. Uma outra possibilidade do verbo presente aqui é que Isaac saiu para orar no campo. Ele então sai e ele aproveita aquele tempo de solidão em que ele caminha ali pelo campo para orar a Deus. Que Isaac é um homem de oração, nós aprendemos no capítulo 25. Vire a página da Bíblia e veja o capítulo 25, versículo 21. 25, 21. Veja o que diz. O texto diz assim, é interessante isso aqui, é uma informação nova que nós recebemos. Diz assim: Isaac orou ao Senhor por sua mulher, Rebeca, porque ela era estéril. E é até irônico isso, porque o Senhor escolheu uma mulher estéril para dar sequência à linhagem messiânica. É uma ironia isso aqui. O Senhor escolheu a mulher estéril, que não podia dar à luz, para dar sequência à linhagem messiânica. E aqui então nós vemos, nesse detalhe do versículo 21, o forte indício de que Isaac era um homem de oração, era um homem que orava. Então o que nós temos aqui? Nós temos um quadro interessante aqui. Porque se o verbo presente aqui, traduzido como meditar, ele comporta toda essa gama de significados, nós podemos conjugar esses significados todos. Talvez o autor bíblico ele queira realmente que nós pensemos nesse significado tríplice. Isaac saiu para vagar pelo campo, meditando ali nas suas tristezas e suplicando ao Senhor por socorro, por consolo, orando ao Senhor para que Deus o abençoasse na sequência aí de sua vida. É possível que os 3 significados estejam conjugados aqui nesse mesmo versículo. Ele saiu a meditar no campo ao cair da tarde. E veja o que acontece agora. É interessante o que acontece agora. O texto diz: ele ergueu os olhos e viu, e eis que vinham camelos. Os irmãos, nesse instante da narrativa, os irmãos devem imaginar aqui o objetivo do autor bíblico. O autor bíblico quer que você veja agora os olhos de Isaac, que você olhe para o rosto dele. Você tem que olhar para o rosto de Isaac agora, porque o rosto de Isaac faz um movimento. É um movimento breve, é um movimento sutil,
É um movimento que não tem nada de brusco, nada de grandioso. É um movimento simples, mas esse movimento é um movimento que vai dar sequência à grande história da salvação. O que ele faz? Ele vem pelo caminho num determinado horário. Nós vemos aí a providência de Deus. Ele está caminhando num determinado horário em que dá certinho com o tempo em que a caravana está chegando. E ele faz um movimento com sua cabeça, com os seus olhos, e o autor bíblico quer que pintar na sua mente esse movimento, esse filme, essa imagem. Isaac levanta os olhos e ele vê. Mas notem, na sequência da história, algo aconteceu exatamente ao mesmo tempo. No exato momento em que ele levantou os olhos e viu, nesse exato momento algo aconteceu exatamente naquela hora. Vejam o versículo 64. Também Rebeca levantou os olhos. No mesmo momento. O autor bíblico quer que nós vejamos essa cena. É uma cena de filme. É uma cena de filme. Isaac vem pelo caminho. No exato momento em que a caravana está chegando. E as nossas câmeras então mostram o seu rosto. Ele levanta os olhos. E ele a vê. E nesse exato momento, as nossas câmeras mostram o rosto dela. Ela levanta os olhos também. E ela o vê. E a história da humanidade então dá um grande passo para frente. A história da redenção do homem avança depois que isso acontece. É a provisão de Deus controlando a história dos povos. É a provisão de Deus controlando o nascimento de uma nação, de um povo. E de modo ainda mais maravilhoso, é a provisão de Deus controlando os movimentos dos olhos de dois jovens para fazer com que a história da salvação da humanidade siga em frente. E isso é maravilhoso de se ver. O Senhor controlando esses detalhes, cruzando olhares, a fim de fazer com que o seu plano de salvação do homem um dia se complete. E é disso que nós tiramos essa realidade. O Senhor provê o avanço da história dos povos. O autor bíblico quer mostrar que por trás dessa coincidência em que os dois levantam os olhos ao mesmo tempo, por trás disso existe a providência de Deus, que já foi demonstrada no momento em que o servo encontrou Rebeca junto à fonte, na história que os irmãos já conhecem tão bem. Ali Deus agiu de modo tão providencial. O servo faz uma súplica. Quando ele faz aquela súplica, Rebeca já está saindo de casa. E ela faz exatamente tudo aquilo que o servo esperava. É a providência de Deus reinando no capítulo 24. E aqui nós vemos mais uma vez isso. O Senhor fazendo com que os dois levantassem os olhos e se encontrassem. Essa é a providência de Deus, é a execução do plano decretado de Deus, a fim de que a história caminhe, a fim de que a história siga em frente. O texto diz que ela levantou os olhos e, vendo a Isaac, ela apeou do camelo. O que isso significa? Ela apeou do camelo, ela desceu do camelo. Isso significa um gesto de respeito. Ela como que percebeu que havia grande possibilidade daquele moço ser o seu noivo. E ela então, numa postura extremamente respeitosa, para demonstrar esse respeito, ela desceu do camelo. Seria semelhante na nossa experiência hoje, seria semelhante a ficarmos de pé quando alguém chega.
alguém chega e vem nos cumprimentar, nós nos levantamos. É um gesto de respeito pela pessoa que chegou e veio nos cumprimentar. Naqueles dias, uma forma de demonstrar respeito era assim. A pessoa encontrava alguém que ela queria demonstrar respeito, ela descia da montaria, descia do camelo. Nós encontramos isso em Josué 15, 18, nós vemos mais uma vez esse gesto. Só mais um exemplo para os irmãos verem como funcionava. Veja o texto de Josué, capítulo 15, versículo 18. Josué 15, 18. Fala o seguinte: esta, quando foi a Otiniel, insistiu com ele, Josué 15, 18, para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou do jumento. Então Caleb lhe perguntou: o que desejas? A moça, querendo demonstrar respeito por Caleb, ela se aproxima dele e então, mostrando respeito, ela desce do jumento. O que nós encontramos aqui em Rebeca é que essa moça era uma moça extremamente respeitosa. Rebeca é um modelo para as moças de hoje. Ela é um grande modelo para as moças de hoje. Ela é um modelo de serviço, ela é um modelo de sujeição, ela é um modelo de respeito, de disposição. Ela é um modelo aqui de reverência, ela tem toda uma postura que, infelizmente, o mundo atual destruiu nas moças. As moças de hoje, as moças que não conhecem a palavra de Deus, que não conhecem a verdade, não tem nada disso. As moças aí de fora, não, graças a Deus não as moças da nossa igreja, é claro, mas as moças lá fora, elas são extremamente desrespeitosas, bocas sujas, imorais, preguiçosas, porcas, imundas no seu comportamento, indecentes, agressivas. É terrível, dá medo de se aproximar de uma moça hoje em dia lá fora. Mas quando nós olhamos as mulheres bíblicas, as moças ideais, nós encontramos outro padrão diferente. Rebeca é uma moça humilde, ela é uma moça disposta ao trabalho, ela se dispõe a servir, a trabalhar. Ela é submissa ao seu pai, ela é submissa até ao seu irmão, conforme a cultura da época. E aqui ela se mostra extremamente respeitosa. Ela é rápida em servir. Ela mostra fé e disposição em obedecer aquilo que Deus quer. Nós encontramos tudo isso nessa moça, Rebeca. Nós a chamamos no começo de uma moça Abraão. Nós demos esse apelido para ela nos primeiros sermões. É uma moça Abraão. E aqui nós encontramos mais uma característica dela. Ela é extremamente recatada, extremamente respeitosa. Ela desce ali do camelo numa postura de respeito para com aquele que possivelmente ela imaginava: eu acho que esse é o meu noivo. Ela desce então para demonstrar esse respeito. Muito bem. Com esses 3 versículos, o 62, o 63 e o 64, nós vemos aqui a condução de Deus na história. O autor bíblico, ele quer manter na mente do leitor a ideia da providência. Isaac, caminhando, coincidiu de se encontrar com a caravana que vinha. E coincidiu, mais uma vez, dos dois levantarem os olhos. Coincidiu deles se olharem pela primeira vez. E essas coincidências fazem com que a formação de uma nação tenha sequência e a história da redenção do homem caminhe para frente. E então chegamos nos 3 versículos finais, o 65, o 66 e o 67. Vejam o que diz o texto. O texto diz assim: perguntou ao servo, Rebeca pergunta ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Isso aqui reflete um dos sentidos do verbo traduzido como meditar. Ele vinha vagando pelo campo. Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo responde: é o meu senhor, respondeu. E vejam mais uma vez a atitude dessa moça. Então, tomou ela o véu e se cobriu. O que ela fez? Ela pegou um véu, o véu sai aqui do alto da cabeça, e ela cobriu o rosto com aquele véu. O véu
era um sinal de decoro. As moças que queriam demonstrar um certo decoro, um certo recato, usavam o véu. Era assim que funcionava na cultura da época. O véu não era só no cabelo. Ela cobria o rosto com o véu, todo o rosto. Às vezes, cobria o rosto todo, ou então só deixava os olhos para fora. É por isso que na Bíblia, se os irmãos lerem o livro de Cantares, os irmãos vão ver que a beleza das mulheres, ali nesse livro em especial, onde a beleza da mulher é tantas vezes exaltada, a beleza da mulher se concentra muito nos olhos dela. O escritor diz, os seus olhos são como os olhos das pombas, ele fala. Ele elogia os olhos dela. Eu acho o olho de pomba feio, mas ele achava bonito. Então ele fala, olha, os seus olhos, diz que os olhos de Rebeca são como, da Sulamita, eram como os olhos das pombas, porque ele não via o rosto dela, mas só via os olhos. Vocês devem se lembrar, na história, na sequência da história, vocês devem se lembrar que Jacó não gostava de Lia, ele gostava de Raquel. Por que ele não gostava de Lia? Por quê? Ela tinha os olhos baços. A gente não sabe o que é olho baço. O que é um olho baço? Não sei o que é um olho baço. O fato é que as traduções para o português, elas não transmitem com muita clareza aquilo que o texto diz. Mas havia alguma coisa nos olhos de Lia que fazia com que a sua aparência fosse prejudicada. Talvez ela enxergasse mal. E por enxergar mal, ela tinha que forçar os olhos. E veja como você fica bonito quando você faz assim. Era uma moça que talvez vivesse assim. E isso não ajudava na sua aparência. Então, Jacó não gostava dela, porque a sua aparência, por causa dos olhos, de algum problema nos olhos, ela parecia prejudicada. E os irmãos devem se lembrar que, no entanto, ele se casou com ela sendo enganado, ele não a reconheceu. Por que ele não a reconheceu? Certamente porque na noite de núpcias ela estava usando o véu. O véu cobria o seu rosto. E na escuridão, e mais o véu, ele não pôde reconhecê-la. Só no dia seguinte, à noite de núpcias, que ele descobriu que tinha sido enganado por Labão, e em vez de receber Raquel, tinha recebido a moça que tinha problemas de miopia ou coisa assim. Rebeca, aqui no nosso texto, ela faz uso do véu com o objetivo de mostrar o seu recato e talvez não somente isso. Talvez não somente o seu recato, mas também talvez ela queria demonstrar que ela reconhecia que era uma mulher comprometida, que era uma noiva. Pode ser isso também. Porque o véu tinha conexão com essa ideia. A ideia também de uma moça comprometida. Então o que Rebeca faz? Ela desce do camelo, descendo do camelo ela mostra respeito, e ela então cobre o seu rosto quando ela descobre que é Isaac. Ela cobre o seu rosto, mostrando que é uma moça recatada e reconhecendo que é uma moça comprometida com ele. O texto então prossegue, o texto diz, ela tomou o véu e se cobriu, e no versículo 66, o servo conta a Isaac todas as coisas que havia feito. É um relato detalhado do que aconteceu. A impressão que temos é que Isaac não sabia dessas informações. E ele fica então sabendo agora. E no versículo 67, o texto diz o seguinte: Isaac conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele. Existe um problema textual aqui, porque essas palavrinhas finais, a tenda de Sara, mãe dele, são palavrinhas que não se encaixam gramaticalmente. A concordância dessas palavras com o resto do texto não se encaixa. Então pode ser que essas palavrinhas não estivessem no texto original. Pode ser que tenha sido uma interpolação mal feita aqui. O que indica que o texto é que Isaac conduziu Rebeca a uma tenda.
talvez, como nós cremos só na inerrância dos escritos originais, então não há problema nós reconhecermos quando há uma eventual interpolação. E é possível que haja uma interpolação aqui. Ele não introduziu Rebeca na tenda de sua mãe, mas numa tenda. E isso significa, na sequência do texto, ele fala, e tomou a Rebeca, e esta ali foi por mulher, significa que ele se casou com ela. Esse é o sentido dessa passagem. Ele colocou Rebeca para morar numa tenda, pode até ser a tenda de Sara, que estava vazia, ou a sua tenda, ele fez com que ela passasse a habitar nessa tenda e ele se casou com ela. Esse é o sentido de tomou Rebeca e esta lhe foi por mulher. Ele se casou com ela. E o texto termina dizendo o seguinte, ele a amou. Não é muito comum a história dos patriarcas ser marcada por esse tipo de declaração referente aos casais. O texto diz, ele a amou. E quando o texto diz ele a amou, o texto faz uma conexão entre esse amar e o efeito que esse amor produziu. Ele fala, ele a amou e assim, por causa desse amor, essa é a conexão presente aqui, Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. O que o texto está dizendo é que Isaac era um homem triste. Ele era um homem de coração pesado, talvez por isso tenha saído para meditar. Mas quando ele amou Rebeca, esse amor por Rebeca fez com que o seu coração fosse consolado. Deus usou aquela moça não somente para fazer com que a história da redenção caminhasse. Ele usou aquela moça para fazer com que o coração do seu servo fosse consolado. Então, a partir disso, nós tiramos dessa pequena passagem essas duas realidades. O Senhor provê o andamento da história dos povos, e mais especificamente da história da redenção. E o Senhor provê o consolo do coração dos abatidos. E então a história acaba. A história acaba assim, com essas duas provisões. A provisão para a história da redenção da humanidade e a provisão para o consolo de Isaac. E a partir de então, Isaac e Rebeca, com a menção aí da morte de Abraão, eles tomam conta do cenário, dando aí a sequência à história bíblica. Muito bem, nós dissemos que Deus provê o avanço da história dos povos. Eu mencionei isso nos versículos que falam sobre o encontro dos olhos de Rebeca e Isaac. Mas eu quero apontar para os irmãos, antes de nós terminarmos, eu quero apontar para os irmãos o texto de Atos 17, 26. Que nós estamos vendo o modo como Deus controla a história de Israel, formando a nação e usando a nação para a salvação da humanidade. Mas vejam, essa verdade não é uma verdade que se aplica somente à nação de Israel. Não é. Nós aprendemos na Bíblia que o Senhor controla a história de todos os povos, de todas as nações. Veja o que diz Atos 17, 26. E assim vamos chegando ao finzinho aqui. Veja o que diz aqui o texto, Atos 17, 26. Fala assim, falando sobre o Senhor, o Deus dos céus, o Deus verdadeiro, em oposição aos ídolos. Diz assim, o apóstolo Paulo dizendo, de um só, ou de um homem só, que é Adão, Deus fez toda a raça humana. Essa aqui é a doutrina da criação do homem. De um só, Deus fez toda a raça humana, todas as raças, todas as etnias procedem de uma pessoa só. Nós todos, fisicamente, somos irmãos, somos parentes do ponto de vista físico, segundo esse texto. E o texto prossegue. Ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, diz o texto. Nós somos criados para isso, para habitar, para preencher
toda a face da terra. Essa é a razão pela qual nós fomos criados, uma das razões. Uma das razões é essa, habitar toda a terra. E o texto prossegue, Paulo diz que Deus fixou os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Vejam essa expressão, Deus fixou os tempos previamente estabelecidos. Isso significa que antes que o mundo fosse criado, Deus pré-estabeleceu tudo o que iria acontecer com as nações. Ele prefixou os limites das habitações dos homens, ele prefixou os limites dos povos, ele disse, esse povo vai habitar nessa região, esse outro povo vai habitar nessa região, e não vai ultrapassar esses limites. Ele prefixou os limites das habitações dos homens, de todas as raças, de todas as nações, mesmo com todos os movimentos geográficos que vemos ao longo da história. Todos esses movimentos estão debaixo do controle de Deus, porque Deus pré-estabeleceu esses movimentos, essas fronteiras, Ele fixou isso previamente. Mas notem bem, o texto diz, no versículo 26, que Ele fixou também os tempos previamente estabelecidos. E aqui, essa palavra que é traduzida como tempo, é a palavra que significa épocas, eras, períodos. Deus estabeleceu os diversos períodos, épocas e tempos que seriam vivenciados pelas diversas nações. Há quem diga que a palavra que aparece aqui, a palavra kairos, existe uma teologia estranha que fala que kairos é o tempo de Deus, kairos é o tempo de Deus e cronos é o tempo do homem, umas bobagens que inventam aí. E o pessoal sai acreditando nisso. E Cronos é o tempo do homem, Kairos é o tempo de Deus. É uma imensa tolice. Não tem nada a ver. Cronos é tempo, Kairos é época. Isso é usado, dependendo do contexto, pode dizer tempo, pode dizer época. Depende do que se encaixa melhor. Tem, por exemplo, os tempos de colheita. É Kairos. Isso é extremamente humano. Não é o tempo de Deus, é o tempo nosso aqui. É uma época aqui, é uma estação. Então, não há sentido nessas distinções. A palavra que aparece aqui, que ele fixou os tempos previamente, significa que todas as épocas de crise, épocas de eventos específicos, épocas de certos governos, épocas de mudanças, épocas de calamidades, épocas de pobreza, de miséria, épocas de guerra, todas as épocas, todos os períodos, todos os tempos referentes a esses povos, Deus fixou previamente. Notem, Ele não controlou somente a formação e o desenvolvimento da história de Israel segundo os seus planos estabelecidos na eternidade. Não foi somente isso. Ele estabeleceu, ele fixou decretos referentes a todas as nações. E fixou os tempos, as épocas, os períodos que caracterizariam a sua história. E também fixou os limites de cada povo. Desde os tempos eternos ele fez isso. E de que modo essa realidade, que nós percebemos nos detalhes ali do romance de Isaac e Rebeca, Deus controlando os rumos da nação de Israel através de detalhes ali, e que nós encontramos num texto como esse, de que modo se relaciona conosco? Muito simples. Nós estamos vivendo num kairos complicado. Nós estamos vivendo numa época difícil. Nós estamos vivendo numa época de crise mundial, de crise nacional, de crise na saúde nacional, na economia nacional, na cultura do nosso país e, por que não, do mundo todo. Estamos vivendo numa época extremamente marcada por conflitos os mais diversos, de preocupações as mais diversas, de crises as mais diversas, polarizações ideológicas, a falta de entendimento político,
o declínio dos costumes, da cultura dos costumes, a crise no meio evangélico, a crise na igreja cristã. Nós vemos igrejas que deixaram de ser igreja há muito tempo. E vemos essa crise tomando conta de tudo no nosso país. E isso pode gerar um certo desespero em nós, uma certa angústia em nós. Senhor, onde isso tudo vai parar? Para onde eu volto os meus olhos? Eu vejo crise, eu vejo caos, eu vejo as coisas desabando. Eu olho para uma escola pública, para uma escola particular, para uma universidade, eu vejo tudo desabando. Eu olho para os poderes políticos do nosso país e tudo está desabando. Eu olho para a igreja, ou para aqueles que se apresentam como igreja, e parece que tudo está desabando. Eu olho para as famílias, tudo desabando. Eu olho para a cultura, os valores, tudo desabando. E um desespero toma conta de nós, um desânimo. Recentemente estava falando com um colega de ministério, um pastor, ele disse para mim: olha, ore por mim. Ore por mim, porque eu estou triste, cansado, eu não aguento mais este mundo. Eu não aguento mais este mundo. Pastor novo, não era um pastor de 97 anos de idade, pastor novo. Eu não suporto mais, eu estou triste, para onde eu olho eu vejo absurdo, o tempo todo é o absurdo, é a mentira, é o absurdo, é a briga, é a polarização, são movimentos racistas que promovem o racismo, que fazem com que o ódio entre as diferentes raças aumente ainda mais. E outras coisas semelhantes, e cada semana uma coisa assim. Eu não suporto mais isso. E um cansaço vai tomando conta de nós, uma tristeza vai tomando conta de nós, um desespero. Meu Deus, nós temos que entrar numa fase de maior serenidade, e parece que não chegamos nisso nunca. Mas quando olhamos para esse texto, nós descobrimos que Deus fixou as épocas, Ele estabeleceu as épocas, inclusive esta que estamos vivendo agora. Deus pré-estabeleceu as épocas, as eras, os períodos de todos os povos que seriam vivenciados por todos os povos. Ele fixou. E nós podemos descansar. O mundo não é uma locomotiva desgovernada. Não é. O Senhor fixou as épocas, as eras, todas elas, inclusive esta que nós vivemos. E nós podemos seguir em frente sabendo, o Senhor está dirigindo a história. O Senhor prefixou os tempos e as épocas, inclusive essa. E eu posso descansar e seguir em frente. Eu posso continuar no meu papel de servo anônimo. Eu posso. Eu posso continuar no meu papel de servo anônimo porque eu sei que Ele continuará usando olhares, Ele continuará usando pequenas coincidências, encontros de homens com caravanas. Ele continuará promovendo esses encontros que parecem coincidências fantásticas. Ele continuará fazendo com que alguns levantem os olhos e vejam. Ele continuará fazendo com que olhares se cruzem, e esses pequenos detalhes que nós vemos aqui no texto bíblico vão fazer com que a história continue a caminhar nos rumos que Ele estabeleceu, porque Ele fixou os tempos e as épocas, e Ele controla cada um desses detalhes, fazendo com que o seu plano se cumpra lá na frente. Eu posso então descansar, eu posso seguir em frente, em meio a tantas crises, como temos vivido nos dias atuais. E, além disso, a lição final de Gênesis 24, a última frase de Gênesis 24, não pode ser esquecida também. Esse Deus que cuida da história das nações, Ele sabe que você tem um rosto e um nome. Ele não olha somente para o globo terrestre. Ele olha para os corações das pessoas. E Ele sabe quando os seus servos estão abatidos e tristes. Ele sabe. E Ele provê o consolo para os seus servos abatidos e tristes, como aquele pastor que eu mencionei para vocês. E Ele provê o consolo daqueles que o amam, porque o Senhor não olha somente para as grandes galáxias e domina o universo intergaláctico, não somente isso, Ele também habita com as pessoas que o amam, que o servem e que tremem diante da sua palavra. Ele olhou não somente para a história da redenção da humanidade quando Ele pensou em Rebeca, não.
Ele olhou também para o coração cansado de Isaque. Veja o que diz o texto de Isaías 57:15. Isaías 57:15. É um texto muito lindo esse. Isaías 57:15. Diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e no santo lugar, ele diz. Ele governa o universo, as galáxias, as nações. Ele governa os mares, os oceanos, todos os continentes, tudo o que acontece. Ele faz o mundo girar. Ele controla a rota, a órbita das estrelas. Ele mantém o sol no seu brilho. Ele mantém a lua no seu brilho. E ele realiza todas essas coisas. É o Deus das grandes coisas, que habita num lugar altíssimo, ele diz. Mas veja como termina o versículo. Mas habito também com o contrito e abatido de espírito. Ele habita também com indivíduos, com pessoas, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Eu sou o Deus de longe e eu sou o Deus de perto. Eu controlo o rumo das nações, mas eu não tiro os meus olhos também do seu coração. E eu sei dos seus pesos, das suas dores, das suas tristezas, dos seus temores, e eu estou junto com você, para consolar você, para dirigir você, para ajudar você e para aquecer o seu coração cansado. Eu controlei o destino de Israel e do mundo por meio de uma mocinha chamada Rebeca. Mas eu também consolei o coração de um jovem cansado por meio dessa mesma moça. Porque eu domino o universo, mas também observo os corações. Isso, queridos irmãos, é para nós um grande conforto. Nós somos crentes e precisamos disso. Precisamos do consolo que Deus dá. Deus usou Rebeca para consolar o coração de Isaque. Nós aprendemos naquele texto, é interessante notar, nós aprendemos quando ele amou Isaque, quando ele amou Rebeca, o seu coração foi consolado. Parece que amar a esposa faz bem. Amar a esposa faz bem para a tristeza. Você está triste? Está triste? Quer se livrar da tristeza? No texto bíblico, o remédio foi esse. Isaque amou Rebeca. Resultado: seu coração foi consolado. É interessante notar isso. Nós, os crentes, vemos na palavra de Deus esses indícios que podem nos ajudar bastante no decorrer da vida. Há casais deprimidos, há cônjuges deprimidos. Talvez você não precise de um psicólogo. Talvez você não precise de remédios. Talvez a sua depressão tenha uma solução fácil. Talvez baste você amar o seu cônjuge. Quem sabe? Experimente o remédio de Isaque. Quem sabe o remédio de Isaque funcione com você? Não sei. Experimente o remédio de Isaque. Ame seu cônjuge. Talvez amando o seu cônjuge, a sua tristeza desaparecerá. Assim como a tristeza de Isaque desapareceu quando ele amou a sua esposa. Pode ser que Deus use esse formato, esse remédio, essa saída para consolar seu coração. Pode ser que seja outro tipo de remédio que você precise, a confissão do seu pecado, o apresentar diante de Deus as suas dores, e o Senhor há de consolar e há de aquecer o seu coração. Se você é um crente, você deve saber disso. Deus, que se preocupa tanto com os rumos da história universal, se preocupa também com o seu consolo. E Ele há de usar esses veículos todos, esses recursos todos, esses remédios todos que a sua palavra apresenta para consolar o seu coração. E se você não for crente, o que fazer? Bem, se você não for crente, não há solução para você. Não há. Se você não é crente e permanecer assim, o seu coração vai continuar gelado. Não tem como. O que vai acontecer é que você vai se acostumar com o coração gelado. E vai achar que ele é normal.
vai dizer que é um problema, talvez, de frustração profissional, ou frustração na família, ou de criação, ou porque você queria realizar algumas coisas e não conseguiu, ou porque você no passado não teve um relacionamento muito bom com seu pai, com a sua mãe. Enfim, você vai achar alguma explicação para o seu coração dolorido. É mentira, não é nada disso. Mesmo que você tivesse uma criação boa e realizações pessoais, você continuaria com seu coração dolorido. Você sabe disso. Não há solução para o homem incrédulo no que diz respeito ao aquecimento do seu coração. O homem incrédulo ele vai continuar com o seu coração triste, pesado, vazio, sombrio. O seu coração continuará assim até o fim. Não importam as suas realizações, não importam as suas conquistas, nada disso importa. O seu coração continuará sombrio, pesado, como um cemitério numa noite chuvosa. É assim que vai ser o seu coração até o fim da sua vida. Não tem outro jeito. Esse é o destino do incrédulo já aqui nesta vida. Esse é o castigo, essa é a disciplina de Deus sobre o incrédulo já aqui nesta vida. Só existe uma solução para o coração do homem perdido. E essa única solução, o Senhor Jesus disse qual é. Ele disse que aquele que crê nele, rios de água viva fluirão do seu interior. É isso que o Senhor Jesus disse. Ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quem crê em mim, ele disse, rios de água viva fluirão do seu interior. Quem crê em mim, aquele Deus que controla o destino das nações, que habita num lugar altíssimo e controla e dirige todas as galáxias, aquele Deus se aproximará daquele que crê em Jesus Cristo e fará com que no seu coração brotem rios de água viva e dará alimento para aquele coração e dará vida e alegria para aquele coração e fará com que aquela pessoa seja de fato, experimente de fato pela primeira vez uma felicidade que o mundo não pode entender. Mas isso só pode ser dado àquele que crê em Cristo Jesus. Aqueles que permanecem na rebelião contra Ele permanecerão com o seu coração semelhante a um cemitério numa noite chuvosa. Vamos orar a Deus. Vamos agradecer porque Ele é o Deus que consola o abatido e o Deus que faz a história caminhar. Senhor Deus, agradecemos por sua provisão. O Senhor é o Deus que provê tudo. O Senhor provê os rumos da história para que os seus planos se concretizem. O Senhor fez com que um dia os caminhos de Isaac e Rebeca se cruzassem, que eles dois levantassem os olhos ao mesmo tempo. E então, por meio desses detalhes, o Senhor fez com que eles se encontrassem. E a história de Israel seguisse seu rumo. E a história da salvação do homem seguisse seu rumo. E nós agradecemos por isso. Louvamos ao Senhor por essas coisas, porque sabemos que toda a história está sob seu controle. Toda a história está sob seu domínio. O Senhor dirige todas as épocas, todos os povos e todas as épocas, e os limites de sua habitação. E nós agradecemos porque por causa disso, nós podemos descansar, nós podemos prosseguir, podemos ir em frente, trabalhando para o Senhor como servos que somos, sabendo que não importa o momento de crise, o Senhor está no controle, dirigindo os detalhes e fazendo com que o seu plano se concretize. Queremos também agradecer porque o Senhor não é somente o Deus que habita no alto e sublime trono, mas o Senhor também é o Deus que habita no nosso quarto, na nossa sala, na nossa cozinha. O Senhor habita na nossa casa. O Senhor se aproxima daqueles que estão cansados. O Senhor se aproxima daqueles que são contritos e abatidos. E o Senhor os consola, e o Senhor os levanta, e o Senhor age neles, fazendo com que eles experimentem da sua paz. Nós te louvamos por isso, porque temos um Deus assim, um Deus que habita longe e um Deus que habita perto, um Deus alto, mas um Deus também próximo de nós. Nós te louvamos porque o Senhor dá razão à nossa vida e sustenta a nossa vida. O Senhor não somente nos dá motivo para viver e prosseguir, o Senhor também nos dá forças para viver e prosseguir. E nós te louvamos por isso e o fazemos em nome de Jesus. Amém.